Obrigado, pastor. Louvado seja o Senhor. Bom dia a todos. Eu sei que é a primeira vez que estamos a encontrar pelo ano, neste ano, e estou dizendo feliz, feliz, feliz novo ano para cada um em nome de Jesus. E eu oro que este ano a obra do Senhor, o ministério, irá prosperar em cada mão em nome de Jesus. E onde quer que você esteja, profissional, ministro, pai, mãe, um líder, em qualquer capacidade, eu oro que tudo que o Senhor tem dito e planificado, ordenado, tu farás. Tu farás de uma forma acreditável, bem, em nome de Jesus. Mais graça, mais força, mais sabedoria, mais poder, mais foco e mais visão através dele para nós, em nome de Jesus. O Senhor abençoe a cada um. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos a este momento, obrigado por este tempo. Agradecemos-te porque tu trouxeste-nos aqui junto para fazer alguma coisa na nossa vida, impactar as nossas vidas. E oramos, Senhor, que qualquer que precisamos ouvir, a cada um como individual, eu oro que essa palavra irá penetrar em cada coração em nome de Jesus. E oro que, Senhor, que a palavra irá edificar a cada um, estabelecer a cada um, e fazer-nos, Senhor, tornar-se homem, mulher, ministro, profissional, o líder que devemos ser, onde quer que o Senhor nos colocou, em nome de Jesus. Aqui na região Alfa, e em todo lugar, online, em todo lugar, quando o seu povo, nosso líder, estão juntados, eu oro, Senhor, que irá impactar a cada um. Faça bem a cada um, que nós possamos carregar essa bondade do Senhor ao povo que nos envia para eles em nome de Jesus. Obrigado por sabermos já respondeste. Em nome de Jesus nós oramos. E todos digam, amém. Deus abençoe, possa sentar. Estou me lidando com o tópico que diz hoje que irei dizer que é um tópico comum para cada um de nós e é um tópico e temos visto em cada momento, falamos da igreja, falamos do corpo de Cristo e também precisamos de nos verificar a nós mesmos e olhar para as escrituras e ver o que faz, o que as escrituras dizem a respeito do corpo. Isto é o corpo de Cristo. E deu uma indicação no Novo Testamento, Antigo Testamento, que o corpo de que estamos a falar era o organismo. Existe lá uma indicação em Cristo que ele estava a procurar do corpo e edificação da palavra de Deus, que os ministros, os apóstolos, os profetas, evangelistas e pastores e professores no Novo Testamento, que estavam pensando do corpo. Assim, tem levado série do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, como a fundação hoje, estou falando em amar e servindo o corpo de Cristo. Amando e servindo ao corpo de Cristo. Se eu não soubesse o que o corpo de Cristo é, se eu não entendesse o conceito do Novo Testamento e o conceito de Cristo e por si mesmo, e como ele é o corpo, e o que é o corpo, e como é que posso reconhecer o corpo de Cristo, quando eu vir esse corpo, não serei capaz de amar esse corpo. Você não pode amar uma entidade que você não reconhece. Também não pode servir aceitavelmente o corpo ou entidade que tu não reconheces. Por essa razão, assim que começamos a nossa fundação de estudo em corpo de Cristo, estamos a falar dele, estamos a falar de amando e servindo o corpo de Cristo, lendo a partir de Romanos 12, 5, diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Eis, diz muitos, já tem muitos. Ele diz, somos muitos, não somos apenas um membro, nem somos apenas um membro, todo mundo temos o corpo de Cristo. E diz, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. O que é que significa? É que a mão não pode estar isolada do corpo, nem
Nem o pé, nem a unha do pé não pode ser isolado do corpo. Então, a cabeça, toda a parte, o cérebro do corpo, diz, todos os membros são coordenados, conectados, saudáveis, suportando, funcionando para ser ajuda para a próxima parte do corpo. Versículo 6 diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, está nos dizendo que habilidades são diferentes, a mão é diferente do pé, e o ouvido diferente dos olhos, e o nariz e todos os órgãos internos diferentes um do outro. E diz, portanto, assim que olhamos para a nossa diversidade, estamos olhando para a nossa diversidade e unidade. Assim como todos esses membros diferentes no lugar onde estão, e diferentes na funcionalidade que têm, e diferentes no talento, todas as coisas que são chamadas para fazer no corpo, eles são unidos juntos para ser aquele que é um corpo de Cristo, que somos capazes de alcançar aquilo que Ele quer que nós alcancemos. E diz, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Versículo 7 diz, se é ministério, seja em ministrar. Isso significa, vamos nos focar no nosso ministério, vamos ser aquele tipo de desenvolver o nosso ministério, nos concentrar na chamada que temos, para que não estaremos a copiar o outro, não seremos tipo de imitar aos outros, não estamos a copiar aquilo que o outro faz, a cada ministro, a cada um. Iremos desenvolver naquilo que nós temos, para que sejamos capazes de dar o nosso melhor, primeiro para o corpo, portanto, e também da palavra na qual a palavra existe. Se ensino, seja a dedicação ao ensino. Versículo 8 diz, ou ao que exorta, use esse dom exortar. O que reparte, faça-o deliberadamente. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Diz-nos ali no versículo 9, diz, o amor seja não fingido. Deixa que o amor seja não fingido. Eu quero dizer que o amor não é um sentimento. O amor não é o tipo de um sentimento um do outro. Sim, mas faz parte disso. Mas amor vem do desejo. Vem da vontade da mente, não é algo que você vai dizer, me sinto bem, então tenho que amar. Quando me sinto mal, hoje eu estou com dor, não posso amar, não, porque não estou me sentindo bem, não. Veja, amor, dentro do amor, uma parte do corpo e do outro. Você viu já que a mão, não é porque a mão está bem, desde o momento que a mão não esteja doente, assim que não tenha dor ali, que vai impedir a mão de funcionar, o braço ou a mão ama o corpo de uma forma incondicional. Talvez o pé, ou músculo, ou o braço não vai dizer, ali há um problema. Ele ama incondicionalmente. Não pergunta por quê. Por que aquilo é assim? Por que aquilo é assim? Qualquer coisa que fazemos, qualquer parte do corpo, e traz isso agora de volta à igreja. Qualquer coisa que nós fazemos como membro, qualquer coisa que fazemos como grupo de membros, amamos, e é sem fingimento, é sem hipocrisia, e é sem fingimento. Não será como se, quando estamos juntos, vendo, nos encarar, falamos bem um do outro, acerca de um do outro, mas quando estamos separados, você vai ver outra coisa que não são do amor. Diz, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ele diz, e no versículo 10 diz, amai-vos cordialmente. Isso é amor. Amai-vos cordialmente. O sentimento que vocês têm um ao outro. A mão que vocês têm um para o outro. Diz que amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não amor político, com amor fraternal. Com amor que demonstra que somos membros um
do mesmo corpo, dessa forma, é amor fraternal. Então, membro da mesma família, nascemos de novo, reviramos a volta, as nossas vidas foram mudadas e agora fomos colocados no corpo e entendemos qualquer que fazemos, de que forma que fizermos, em qualquer momento, em qualquer lugar, fazemos aquela coisa, diz que tem que ser de amor, que todo momento, membros do corpo relacionam junto, é o amor fraternal, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso significa, não pode haver competição, para que o olho não possa dizer eu sou a melhor coisa que acontece no corpo, para que os ouvidos não vão dizer eu sou o mais importante, efetivo, indispensável no corpo, para que nenhuma parte do corpo dirá eu sou o melhor. Ele diz, da forma como unirmos juntos, ajudarmos juntos, funcionar juntos e fazer o nosso melhor é que nós não pensamos de nós mesmos, no melhor, ser melhor e alto, indispensável no corpo, de ora, preferindo-nos uns aos outros. Aqui há uma coisa que não devemos dar ao corpo. Alguém diz que eu não posso dar alguma coisa para expressar no corpo, ele não pode expressar, mas por causa disso, estamos sempre olhando e apreciar aquela pessoa, enquanto outra pessoa tem algo que nós não podemos ter. Isso fala do corpo, que é o corpo. E isso é como o corpo funciona. Assim, então, iremos quebrar isso, ou quebrar isso para baixo ou para cima, uma forma de separar um do outro para que possa haver análise e trazendo um próprio entendimento bom. 1, 2, 3, que eu estava a falar da metamorfose da igreja, é uma ilustração daquilo que é conhecido e não conhecido. Então tomamos essa palavra, tomamos aquela palavra, aquela identidade e dizemos que isto é o que o corpo aparenta. É assim que considerarmos todas as coisas que a Bíblia diz acerca do corpo, toda essa metamorfose, que agora vais entender que isto é o corpo, aquilo é a igreja. Número 2, os ministros da igreja, o corpo de Cristo. Agora, o corpo, alguém que já tem ministrado até o corpo humano, um alfaiate tem que ministrar ao corpo, porque por essa razão temos essa roupa que nós temos. As pessoas estão cozinhando, não devem fazer a sua parte. Os seus ministros são ministros do corpo. As pessoas que cantam e faz a vida feliz, então fazem todas as coisas e são maravilhosas, eles são ministros do corpo, pessoas que limpam e fazem todas essas coisas. Todos esses ministros, nas suas cidades, os ministros são ministros do corpo. O corpo humano, a mesma coisa. Deus levantou o ministro, alguns deles conhecemos porque são mais públicos, são públicos e atenciosos, e outros não são públicos e atenciosos, mas todos esses ministros são necessários, ministros da igreja, o corpo de Cristo. Número 3, ministro e membresia da igreja, o corpo de Cristo. Estamos a olhar para o número 1. Número 1, metamorfose da igreja, o corpo de Cristo. Estamos a olhar para 7 coisas aqui. Número 1 é o noivo. Você viu, né? Em Israel, Deus contou as nações de Israel como seu noivo. E aí Deus contou-se a si mesmo como o marido. A noiva, como ele como marido. Então, isso foi transferido do Antigo para o Novo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Essa é a metafase que nós devemos usar para entender o corpo de Cristo. Não apenas isso, devemos respeitar o corpo de Cristo. Não apenas respeitar, devemos servir apropriadamente, amar apropriadamente o corpo de Cristo. Número 1 é a noiva. Se olhar para Jeremias 3, 14. Jeremias 3, 7. Eu disse, pois, vocês viraram as vossas costas para mim, voltem para mim e olhem para mim e olhem para minha face, porque eu me casei convosco e eu tomarei vos
Cadê? Dois na família, e trarei-vos para Sião, mulher e o esposo, vivem juntos, e eu quero que vocês vivam e gozem todas as coisas que eu tenho, porque eu, Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, e, e eu sou o vosso marido. Volta para o Novo Testamento agora em 2 Coríntios 11, porque eu sou zeloso de vós. Eis aqui o Paulo, os apóstolos, os ministros, e querem com que possam ganhar a noiva, e a noiva para Cristo, e para aquele que é a noiva de Cristo, portanto, presidir a noiva de Cristo. Ele diz, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Isso significa que eu vos apresente como a virgem pura para o marido, para Cristo. Então, depois de sermos ministros, membros funcionantes no corpo de Cristo, então olha para a igreja, olha para o corpo de Cristo como uma virgem pura, e quero com que toda coisa que você possa fazer para fazer essa noiva, a igreja, perto, sempre venha a Cristo Jesus, e de uma forma aceitável para o Senhor Jesus Cristo, para que, número um, é a noiva de Cristo. Como é que você ama a noiva de Cristo? Como é que você ministra para a noiva de Cristo? O que você espera da noiva de Cristo? A noiva de Cristo deve ser muito lindo, que Deus e Cristo possam apreciar. Esta é a noiva do meu filho unigênito. Como é que você alimenta a igreja? Como é que toma conta da igreja? Como é que ora pela igreja? Como é que você ministra para a igreja? Será que você está ministrando apenas só para satisfazer-se a si mesmo? Ou ministrar para honrar, para respeitar e para edificar o corpo de Cristo, o noivo de Cristo? Número 2. Então, o Senhor olha para Israel em toda a nação, ele diz, vós sois, em Isaías 5, Isaías 5, 1. Agora cantarei o meu amado, o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha ao ter fértil. Então, essa é outra metáfora, de uma linguagem metafórica. Então, Deus está mostrando os filhos, está dando aos filhos de Israel, diz no versículo 2, diz, e acercou, e olha para Deus que faz. Ele diz, isso é fresco para mim, é peculiar para mim, essa é a minha propriedade. E por causa disso, não quer nenhum tipo de animais bestas a entrar na minha vinha e destruir. E edificar no meio dela uma torre, e também constituiu nela um lagar, e esperava que essas uvas boas, porém, deu uvas bravas. Então olha para ele e diz, deve dar boas uvas. Isso é o que o Senhor espera do corpo de Cristo, porque teve uma metáfora, uma ilustração da igreja. Ele quer com que dê boas uvas. No versículo 3, agora, pois, morador de Jerusalém e homem de Judá, julgai-vos, notifica isso, avalie isso, será que isso é a boa coisa para que as vinhas possam produzir? Os peços entre mim e a minha vinha. 4, diz-nos, que mais que se podia fazer? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E quando olhamos para a igreja, o corpo de Cristo, qual é a ilustração que nós temos de ser vinho? O que Deus fez pela igreja? Enviou a ti como ministra. Será que já fizemos aquilo que é o melhor para a igreja, para a vinha, para que possa dar bons frutos? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas.
Então vamos para o Novo Testamento, olhando para João. João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Versículo 2. Toda var em mim, toda árvore a var em mim. Ele está dizendo que a igreja é como se fosse ramo da sua vinha. Ele diz: todos esses ramos estão em mim para que eu possa distribuir, posso dar a força, a graça, possa dar aos nutrientes, todas as coisas que todos esses ramos precisam para que possam dar fruto. Ele diz que e tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ele olha para a árvore da vinha, ele olha para os seus ramos. Então, se alguns não dão frutos, então aquele que dá fruto não tem um desempenho muito maior para que estão a compartilhar com aqueles que não dão fruto. Diz que o marido, por si mesmo, o homem, ele irá remover aqueles ramos que não dão fruto, para que todas as coisas disponíveis será para aqueles que estão dando fruto. E todo ramo que dá fruto, isso é o que o Senhor faz para a sua igreja, então, por causa disso, assim que estamos dando fruto, está nos limpando, está nos purificando, está revelando a nossa mente para a coisa que nós devemos fazer. Vá para esse caminho, vá para aquele lugar, evangeliza, exercite-se a si mesmo e vê todas os ramos dando fruto. Ele purifica a nossa vida como ministro, olha para nós, nossas vidas, como ramo da vinha, olha para a nossa vida e como algumas coisas que pessoalmente não estão dando fruto. Então, aquele caráter não está dando fruto. Então, aquela peculiaridade não está dando fruto. E todas as coisas em nós que temos devem dar fruto. Portanto, ele nos purifica, ele nos limpa para que toda aquela coisa, todo aquele caráter, aquela peculiaridade que não está dando fruto, ele espera no corpo e precisa remove todas as coisas fora. E não nos destrua, mas sim para poder nos edificar. E todas as coisas que possam impedir a nossa produtividade, ele vai remover. Todo versículo da Bíblia que nós lemos, todo pregador que vem para nós, todo amigo que nos ilumina, e a todo que nos corrige, toda a canção que ouvimos, toda a mensagem que ouvimos, toda a conferência que participamos, é aquilo que Deus está usando para nos limpar, para que possamos dar mais frutos. Olha para o número 3 aqui, é o rebanho. É a similaridade, é a linguagem, é a ilustração da igreja. É que a igreja é um rebanho. Olha para Salmos 81. Tu és o pastor de Israel, dá ouvido tu que guias a José. Esse José ali não é simples José como uma pessoa, é representativo dos filhos de Israel neste momento, que lidera a nação como um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins resplandece. Como é que isso resplandece? Resplandece entre nós. Deixa que a tua luz resplandeça, para que muitos possam ver as suas boas obras e glorificar o seu Pai que está nos céus. Agora, a igreja é um rebanho. Como é que o pastor toma conta do rebanho? Como é que toma conta? Será que ele toma conta de alguns desses outros? Será que ele tem pena de outros? Não tem pena de outros? Ou apenas ajudando ou levantando para uma pessoa ou para um rebanho e desses outros? O pastor toma cuidado de todo o rebanho. Venha ao Novo Testamento em Atos 20. 8. Está falando daqui do rebanho da igreja. Diz. E havia muitas. Não consegui identificar o versículo.
Ele chamou essa igreja, o rebanho, e diz: todo o rebanho devemos tomar conta, e diz: Ele nos fez pastores, missionários sobre a igreja, da igreja parlamentar, a igreja de Deus, que tem comprado com o seu próprio sangue, que tem comprado pelo seu próprio sangue. Eu quero te lembrar de Israel como uma nação. Estava no Egito e tinham que ser filhos de Deus, eram filhos de Deus, meus filhos, de uma forma singular, toda a nação, para ser filho. Como é que isso aconteceu? Ele disse: matai o cordeiro e aplique o sangue nas ombreiras das vossas portas. E quando eu vir, ele diz: quando eu vir o sangue do cordeiro, saberei que só foste redimido. Eu sei que vocês foram comprar, mas eu quero que vejam o sangue ali, o sangue do cordeiro. Vem para o Novo Testamento, está dizendo agora, não é a nação gentia, todos juntos, que formam a igreja, há povo, há pessoas que foram comprados, redimidos e salvos pelo sangue do Cordeiro. Diz: os quais comprou pelo seu próprio sangue. Isto é a igreja. Todas as pessoas que saíram do mundo, creram no Senhor Jesus Cristo e pelo seu sangue, e também pelo seu sangue foram purificados, lavados, salvos. E esta é a igreja. Estamos a ver para o número 4. Número 4 diz: a igreja, o corpo de Cristo, é a sua edificação. É a sua edificação. Diz no 1 de Coríntios, 3, 9. Diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Diz que não pode trabalhar em isolação sem Deus. Se não conhecemos a Deus, se nós não somos seus filhos, se nós não somos membros do corpo de Cristo, não podemos vir de fora. Não somos parte do corpo de Cristo e não sabemos, não conhecemos a Deus. Ele não pode trabalhar com nós, não pode trabalhar com Ele. Portanto, nós entrarmos na igreja e nos tornar edificar a igreja. Quando você diz: como é que isso pode acontecer? Mas é por essa razão que outras pessoas fazem. Eles veem aquele homem lá fora, é um homem bom, dramático, entretém pessoas, e se você coloca ele na demonstração de billboard, ele diz: esse domingo especial, este mês especial, teremos entretenimento com fulano e fulano. E todos o conhecem. Então, usa o seu nome para juntar as pessoas, usamos ele para edificar a igreja. Isso não vai acontecer. Ele não vai edificar a igreja. E agora ele vem e diz algumas mentiras, algumas coisas, e dramatiza, diz boas coisas. E algumas pessoas gritam e exaltam e salmodeiam, estão empolgados. Mas quando ele for, já se foi. Ele não pode firmar-se na igreja, porque aquele que vem de fora, aquele fumador, bebedor, aquele que bebe muito, aquela pessoa não pode edificar a igreja. Mas porque nós somos cooperadores de Deus, somos associados com Deus, casamos com Deus, nascemos de novo com Deus, faz-nos membros da família de Deus, e Deus usa-nos a nós, porque estamos dentro, somos de dentro, porque diz: vós sois lavoura de Deus, porque vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce. Sabe o que isso está a dizer? Está a dizer que a igreja atualmente foi edificada e junto, associado com os blocos um sobre o outro, vigotes, bem alistado, alinhado. Ele diz: há refresco, então há ventilação, então há porta de um lado para o outro, então há frescor ali, pessoas entrando, aquele que quer sair, vai sair, fazer seu trabalho durante a semana, então assim volta. Diz: todos os blocos, todos os membros
no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Versículo 22 diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Pense nisso. A igreja, para ser uma habitação de Deus, é a engenharia, é a construção, pessoas que trabalham lá, pessoas e conhece a pessoa que irá entrar nesse lugar, irá fazer esse lugar, não é uma pessoa mais pobre do local, do país. Do país é a pessoa mais alta, é a pessoa mais poderosa, o nosso Salvador. Como é que você edifica uma mansão de um presidente, um palácio do presidente, uma Assembleia da República? Então tem que ter esse conceito também para com a igreja. A igreja é uma edificação que Deus deve usar pessoas, tem que se fazer algo maravilhoso. Não podemos edificar a igreja de qualquer maneira, sem experiência, sem pedir alguém, falar com alguém que nunca edificou, nunca construiu nada, e dizer que Deus vai se maravilhar, Deus vai ficar satisfeito. Estou a fazer edificação para Deus, eles ficarão satisfeitos. Não pode. Tem que ser pessoa inteligente, sensível espiritualmente, então, que vai olhar para a personalidade que Deus irá usar no seu tabernáculo, ou tabernáculo físico. Olha para a maneira como Deus deu a sabedoria, Deus deu o espírito, Deus o talento, a habilidade, e foi capaz de dizer, tudo bem. Sim, o fulano X tem talento e habilidade e todas as coisas para edificar apenas o tabernáculo no deserto, o quanto mais o povo de Deus hoje que irá edificar a sua habitação para o Senhor, para Deus, através do Espírito, para que nós sejamos cheios do Espírito. Obviamente, deveríamos dizer, obviamente, devemos santificar, ser santo, e sem argumento. Se for para edificar no nosso templo santo, para o Espírito, para o Deus Santo dos céus, nós mesmos, fazendo a edificação, devemos ser salvos. Se somos sujos, se somos injustos, se somos pecadores, se somos egoístas, e se temos essa natureza toda de Adão, seguindo Adão, como é que nós iremos edificar o nosso templo aceitavelmente, a habitação de Deus através do Espírito? Portanto, a igreja, o corpo de Cristo, ele precisa de uma edificação. Vamos para número 5, a família. Quando tu pensas da família, está a pensar na casa. A igreja é uma família. Ele nos diz em Jeremias 31:9, virão com choro e com súplica, os levarei, guiá-los ao ribeiro de água, por caminho direto, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel. E Efraim é meu primogênito. Portanto, nos diz que seu pai é o pai da família, é o pai da sua casa. Assim viemos para Gálatas 6:10. Eis aqui a igreja. Diz assim que temos essa oportunidade, enquanto tivermos a oportunidade, façamos bem, nunca fazer o mal para a igreja, para o corpo de Cristo, porque esse corpo de Cristo é a família de Deus, e é a casa de Cristo. Ele diz, especialmente aos domésticos da fé, não domésticos dos descrentes, não domésticos dos lutadores e aqueles que brigam. Não daqueles que brigam de um lado para o outro, que lutam, que se importam de um lado para o outro. Nós cremos em Deus, ela crê em Deus, nós cremos em Deus, em Cristo também, e temos fé em Cristo, fazendo alguma coisa espetacular, de uma forma transformacional na nossa vida. Diz a igreja, o corpo de Cristo é a casa da fé. Número 6, a nação santa.
Você vê, estamos a ver para o Antigo Testamento, estamos a associar Antigo Testamento e Novo Testamento para que possamos saber aquilo que Deus esperou de Israel e também espera agora da igreja. Israel caiu, falhou, mas agora a igreja não pode falhar, não pode cair, porque Deus enviou o seu único filho para que possa levantar, possa substituir de uma forma que nessa igreja irá levantar uma casa, irá levantar uma família, irá levantar também o povo que irá se referir como uma nação santa, como uma nação purificada, como uma nação santificada. Êxodo 19, 4. Diz: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. E no versículo 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar... Tudo bem, digo, Pai, e tem direito, tem regra por dar a seus filhos. Todos os meus filhos obedecem a minha voz. Ele é o marido e tem palavra para ordenar a sua esposa para que seja obediente. Ele é o edificador da obra, do edifício, e tem regras que tem usado material necessário para se usar na sua obra. Esta é a forma de observar ou render-se a ele. E por causa disso, ele está edificando uma nação santa agora. Ele simboliza, é metáfora da igreja. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, nós não queremos comparar a igreja com o mundo, não há comparação possível. Somos incomparáveis. E diz: vós sereis um tesouro peculiar para mim sobre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6 diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Isso significa a nação entre outra nação grande. A nação grande é a nação onde vivemos, é a nação onde nós vivemos, é o mundo na qual nós vivemos, e agora é a igreja, subsiste em todo o mundo. Diz agora, essa igreja, esse corpo de Cristo deve ser uma nação santa. Vamos para o Novo Testamento, em livro de 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2,9. Diz, assim sabe o Senhor. E vós sois a geração eleita e o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Não, nós devemos ser pessoas santas em toda a família, em toda a comunidade. Naquela igreja é uma comunidade santa, e todo filho, todo rapaz, toda rapariga e deve ter a experiência do Senhor, que ele tem a santidade, a experiência de santidade, nasceu de novo e santificado e purificado, e por causa, devemos ser uma nação santa. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podem permanecer nas trevas e ser santo. Alguém diz: eu sou santo, mas ainda vive nas trevas, o caráter nas trevas, a gangue, as associações que tem são das trevas. Não pode estar na gangue, não pode ser no culto, não pode ser em sociedade secreta e dizer: eu sou salvo, eu sou parte da igreja. E não funciona dessa forma. Ele nos chamou fora das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. E agora, no versículo 7,
4.7, o corpo de Cristo. Estamos a falar do corpo. Agora, atualmente, o noivo é o corpo, o rebanho é o corpo, a casa é o corpo, a nação santa é o corpo. Agora vem, isto é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo mundo, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Assim que sumarizamos esse ponto 1, a metáfora do corpo de Cristo, a igreja é pura como noiva deve ser pura, e cada um puro, e toda a igreja pura. E não há nenhuma igreja local no corpo de Cristo que irá trazer idolatria, que está a trazer fornicação, está trazendo qualquer ideologia secreta, qualquer coisa satânica, diabólica, porque o corpo, número 1, é puro, número 2, é peculiar, assim como a esposa é peculiar para seu marido, e como a vinha é peculiar para o dono, e assim também o corpo de Cristo é peculiar, portanto, é produtivo. É por essa razão que a vinha está lá para que a vinha possa ser produtiva. E toda a igreja deve ser produtiva. E vamos em todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, para que a igreja não possa permanecer pequena e não pode ser reconhecida que a igreja está lá. A igreja, assim como essa metáfora que nós tivemos, são produtivas e também são permanentes. Quando você tem a mulher para o marido até a morte, possa se separar, e atualmente sabe Deus, aquele que é o marido, é o esposo, e Cristo, que também que é o noivo, não vai morrer, porque Cristo não morre e é o noivo da noiva. Também a igreja não vai morrer e a igreja não morrerá. Em qualquer que esteja acontecendo, em qualquer nação, em qualquer comunidade, a igreja está lá sobre esta pedra, edificará a minha igreja. E as portas do inferno, as portas da morte não prevalecerão sobre a igreja, em nome de Jesus. E a igreja é agradável. Olha como a esposa é para seu marido, olha como o rebanho é para o pastor, agradável. E as nossas vidas também devem ser agradáveis, para que possa agradar a Deus pela fé, e as nossas vidas como corpo de Cristo, de uma forma individual, família, localidade, igreja local, devemos ser agradáveis ao Senhor, protegido, porque o Senhor protege-nos a nós, preserva-nos a nós, e qualquer que for precisa ser protegido e preservado, o Senhor fará para o seu propósito. Estamos aqui na terra por um propósito. Não houvesse propósito, no momento que nos salvamos, deveriam ter ido ao céu, mas Ele nos deixou aqui para que possamos ser preservados para o propósito de Deus por si mesmo. Por essa razão, diz-nos a razão e o propósito é aquilo que a igreja deve ser. Vimos em metáfora, agora queremos ir ver os ministros. Ponto número 2, os ministros da igreja, o corpo de Cristo, o ministro da igreja, o corpo de Cristo. Diz-nos em 1 Coríntios 4, lendo a partir do versículo 1, diz no versículo 1 que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Como ministro de Cristo. Na nossa igreja, em qualquer igreja local, pode haver um processo de seleção, processo de indicação, processo de dizer, tudo bem, você faz sendo ministério ali, você sendo missionário ali, mas nós somos ministros de Cristo. E sabe o que é? E mordomos do ministério de Deus. Versículo 2 diz: além disso, requer-se que dos mordomos, que cada um se ache fiel. É necessário que o Senhor, aquele que for selecionado, aquele que for indicado, apontado, ungido,
que façam obra para ele, é necessário que aos tais os ministros, que esse homem seja achado fiel. Estamos a olhar para Efésios 4, 11. 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual é o propósito? Olha no versículo 12. Querendo aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoamento dos santos. Esse é o apontamento. Então, se você não crê que os santos, a membresia pode ser aperfeiçoado, significa você perderá a sua indicação, porque ele mencionou professores, evangelistas, profetas, apóstolos, para aperfeiçoamento dos santos. Você não crê numa vestimenta particular, ser claro e limpo e vindo de uma indústria de têxtil, e se você não crer que aquilo se faz, aquilo acontece, você não irá ter, não saberá como é que você terá aquilo feito, porque não crê. É por essa razão que tudo que você precisa fazer, que isto é minha chamada para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Se você crê que você é a única pessoa para cumprir a obra do Senhor, você não irá levantar obreiro, não irá dizer que eu estou aqui para aperfeiçoamento dos santos, para a obra dos ministérios, para a edificação do corpo de Cristo. Estamos a olhar para aquilo que os ministros são e aquilo que os ministros, as escrituras chamam a ministro. Diz-nos, número 1, ministro da palavra. Quando dissemos aquele é o ministro no corpo de Cristo, no rebanho, na edificação, na nação santa, na casa, na família. Quando dissemos que alguém é ministro no corpo de Cristo, ministro, número 1, é para ser ministro da palavra. Lucas 1:2. Segundo nos quais transmitiram os mesmos. Mesmo que presenciariam desde o princípio, foram ministros da palavra. Está falando desses homens que desde o princípio foram ministros da palavra. É para 2 Timóteo 4. No versículo 2 diz que pregues a palavra. Sou ministro da palavra, não prega a palavra, não diga a história, não vir a igreja para a arena política. Eis aqui a vossa chamada, eis aqui o vosso apontamento. Pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda e exorte com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3 diz, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O tempo que virá, especialmente nesses últimos dias, quando as pessoas apenas querem o que eles querem, água e garrafa, querem entretenimento, sabe, quer algo ginásio, quando você está a pregar, é o que eles se interessam. Ele mesmo nesse tempo, quando pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4 diz, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5 diz, mas tu, não sou ministro da palavra, vigiai em todas as coisas, ser sobre em tudo, sofre aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Número 1, sou ministro da palavra. Número 2, somos embaixadores para Cristo. Diz-nos em 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o seu ministério da reconciliação. Visto 1 e 2, número 1, reconciliou-nos para si mesmo e com Jesus Cristo. E havia discórdia entre nós e Cristo, e agora não há barreira, não há nenhuma
parede de demarcação de pecado entre nós e Cristo, reconciliamos com Ele. Agora, depois de termos reconciliado a Ele, agora Ele nos tem dado o ministério da reconciliação. Se havia uma desconcórdia entre você e Cristo, não pode ser efetivo embaixador de Cristo. Se está vivendo oposto àquilo que o Senhor espera e você não está em reconciliação com o Senhor, você não foi redimido, não foi reconciliado, não foi justificado, não foi salvo, não está vivendo a vida que glorifica a Cristo, que Cristo dirá que este é aquilo que eu te salvei para fazer. Se está vivendo em posição à declaração de Cristo e não é a luz apenas como se fosse alguma coisa no mundo, não há como você pode ser embaixador de Cristo, porque Ele nos reconciliou a si mesmo, nos reconciliou para si mesmo como embaixador, e agora nos deu o ministério da reconciliação. 19 diz, e diz Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele cometeu para nós a palavra da reconciliação. Versículo 20 diz, de sorte que somos embaixadores de Cristo. De sorte que somos, depois de sermos salvos, reconciliados com Cristo, redimidos, que a nossa vida foram transformadas, que é o poder da graça de Deus está dizendo agora, somos, sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Aquilo que Cristo teria pregado e nos dado a graça, a sabedoria. Agora, nós trabalhamos em seu nome. Diz, sorte que somos, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Diz, sou mensageiro de Cristo. Número 3, mensageiro do Senhor. É Malaquias 2:7. Malaquias 2:7. Mensageiro de Deus. Malaquias 2:7. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O rei te mandou para sair, te mandou a quem encontrar e te disse aquilo que exatamente deve lhe dizer, e você vai para ele. Você não vai editar aquilo que o rei te mandou para ir entregar, não modifica aquilo que o rei te mandou para entregar, e você não vira de cima para baixo e não corrompe aquilo que o rei te mandou para ir entregar. Somos mensageiros do Senhor dos Exércitos, e todas as coisas que Ele nos dá, o caminho que nos deu e a força e a intensidade daquilo que nos deu para entregar, isso é o que nós iremos entregar. Número 4, somos vigilantes para o Senhor, Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17. Filho do homem, eu te dei por atalaia, por sobre a casa do Senhor. Eu quero que você entenda que esse ei é mais grande do que todos os anjos no céu, milhões, bilhões dele. E esse eu, um simples eu, é grande do que a toda a comitê da igreja, em toda a igreja, em todas as igrejas juntas. Ele diz, eu não sou um comitê em algum lugar, não sou algumas pessoas em algum lugar. Eu sou o grande, o grandioso, o mais alto, que nos deu essa comissão, diz, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra. E se tu não oras, se tu não esperas no Senhor, se tu não buscas o Senhor, se tu não ouves diretamente dele, se tu não tens o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus, se você não tem a iluminação de Deus, se você não tem a palavra que nós sabemos do nosso coração, do fundo do coração, eis Deus falando comigo, e vier a letra, a carta, dizer que não foi enviado,
Essa carta foi enviada e foi dada por ele. Ouvirás da minha boca e avisá-lo-ás da minha parte. Verso 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não os ouvires, nem falares para avisar. Por que que eu, Ezequiel, por que que eu, por que que ele, por que que ela, depois que o Senhor colocou a palavra na minha boca, ele nos envia para a pessoa dizer que dê essa palavra para eles por mim. Por que que nós não os daremos a palavra, a advertência, a palavra? Existe. Será por causa do medo? Será por causa de nossa centralidade egoísta? Ou pensando o que vai acontecer para mim se eu lhes der a palavra de Deus? Não gostam de ouvir. Então, não importa se vão ouvir ou vão descartar. Essa é a palavra, ouvir. Não eu sou o mensageiro do Senhor, assim como o vigilante do Senhor. Portanto, se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisar, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, o único caminho que possamos ser agente de salvação é que não lhe demos a advertência ao maligno, damos a advertência ao pecador, damos a advertência para o povo que está vivendo em rebelião contra Deus, e damos a advertência para o povo que está deliberadamente desobediendo ao Senhor, para a palavra do Senhor. E por causa disso, comentando esse pecado particular, não quero mencionar esse pecado porque estão indo para esse caminho errado. Não querem mencionar aquele caminho errado. Esse é o caminho da destruição, é o caminho da perdição para o povo que vive nesse caminho. Não querem isso, é por essa razão que vocês vão fazer isto, mas aquilo, para que possam te calar a boca e não dizer-lhes a verdade. E querem criar medo, temor em ti. Não te vê como vigilante, como ele diz. Eu darei a palavra para lhes advertir, para salvar a sua vida. Aquele ímpio, se não se arrepender, morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Versículo 19 diz: mas se avisares ao ímpio e não ele se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Versículo 20 diz: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, vai apostatar e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste no seu pecado. Morrerá o homem justo, o líder, a mulher justa, o membro justo, porque você não falou a palavra de verdade para ele, dizer que você está salvo, está sempre salvo, você está salvo, sempre é salvo. Ele dizer que estou salvo, ele aceitar nisso, ele vai diversa maldade. A palavra diz: irá morrer na sua apostasia, porque tu não advertiste, e a sua justiça que tenha feito não será lembrada, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ele quer com que não demos advertência. Olha para o versículo 1, versículo 21 diz: mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Somos atalá, devemos ser vigilantes sobre as nossas vidas, vigilante também a nossa congregação, vigilante aos membros, vigilante sobre os convertidos que estão entrando ao reino de Deus. Em Atos Apóstolos 20, 28, Atos 20, 28. Deixe, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o
que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou comprou, redimiu, salvou com seu próprio sangue. Versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Versículo 30 diz, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Dizem que estão a trabalhar para o Senhor atualmente, ganhando o discípulo após ele. Então, as suas imagens, a sua estatura e a sua posição aparenta estar mais alto do que aquela de Cristo, e as pessoas os temem, estão no ponto de referir, de puxar todos esses discípulos, e Cristo não está no ponto de referência. Eles são as pessoas, por essa razão que vigiamos, verificamos sobre o rebanho de Deus, sobre o povo de Deus, para que o povo daqueles que vêm impor, as pessoas não possam entrar, o apostatados não possam entrar, e pessoas que querem fazer com que algumas igrejas locais querem fazer com que eles contribuam para o seu ego e para si mesmo, e para a sua imagem egoísta. Por essa razão que ele diz, você é o vigilante, você é o atalaia e vigia pelas ovelhas, porque há pessoas que irão entrar e arrancar discípulos após ele. Versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora viemos para outra coisa que devemos fazer como ministro, o professor de todo o conselho de Deus. Somos chamados como ministro da palavra, mensageiro do Senhor, e também chamado como vigilante, e também chamado como embaixador de Cristo, e agora 5, chamado como professor de todo o conselho de Deus. Em Atos Apóstolos 20, olhando para o versículo 26, diz, portanto, no dia de hoje eu vos protejo que estou limpo do sangue de todos. No versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo. Eu não deixei, tenho sido negligente, não tenho evitado a minha real responsabilidade para declarar a vocês todo o conselho de Deus. É por essa razão, é isso que o professor da palavra faz, é isso que o pregador da palavra faz, que declara todo o conselho de Deus. Olhamos para o número 6, somos colhedores, plantadores, edificadores da palavra. Sememos a palavra terra, implantamos a igreja, nutrimos, alimentamos, estabelecemos e edificamos também. Sobe. No 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não podemos plantar e dizer que Deus está lá, Salvador está lá, ele vai conectar a semente aos membros. Então, por essa razão que nós devemos sair ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Ele diz, essa palavra de arrependimento será pregado em todas as nações até que ele venha. Olha, professor 7, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8 diz, ora, o que planta e o que rega são mas edificam a mesma habitação para Deus. E pastoreando o mesmo rebanho, o corpo de Cristo, portanto não há diferença. Diz, somos unidos, concordamos um do outro, não somos opostos um ao outro, e todo homem receberá o seu galardão de acordo com a sua obra. 9.
porque nós somos cooperadores de Deus, somos cooperadores, oramos junto a Ele, trabalhamos junto, confiamos nele, estamos a trabalhar junto, dependemos sobre a sua graça, trabalhamos junto e entendemos que sem Ele não há nada que podemos fazer, mas por causa disso temos que trabalhar junto com Deus e Ele, Deus, vós sois louvor e Deus é edifício de Deus, 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, portanto, nós estamos preparando a noiva para os céus, preparando a noiva para os céus, que Ele deve estar no topo da nossa mente, que não estaremos sair de um lado para o lado, correndo de um lugar para o outro, circulando no globo apenas para pregar e cumprir toda a justiça. Tem que haver uma meta, um propósito que Ele nos chamou, que a nossa influência, a nossa pregação, a nossa intercessão, o nosso aconselhamento, todas as coisas que nós fazemos, será para preparar de uma forma individual e toda a igreja para a vinda do Senhor. Por essa razão Ele diz no 2 aos Coríntios 11, 2, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, sobre a igreja, com zelo de Deus. Você entende o que é de zelo? Há uma forma que você pode usar zelo de alguém, porque alguém tem uma coisa que você não tem. Isso é mau, é maligno. Ele está conduzindo aquele carro. O que ele tem? O que ele não? O que eu não tenho feito? Que ele está conduzindo aquele carro. E todo momento que você olha para ele da esquina dos seus olhos, você é ciumento e tem uma posição privilegiada. Você é zeloso. Isso é mau. Agora está a falar da esposa e do marido. Como é que o marido é zeloso sobre a sua esposa? Ele diz, isso com zelo de Deus, não quer com que ninguém toque a tua mulher, contamine a sua mulher, que possa mexer, que possa magoar o coração de sua esposa. É por essa razão que o apóstolo Paulo diz, eu sou zeloso com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem por um marido, a saber, a Cristo. Em Colossenses 1, 28, diz, a quem anunciamos, admoestando a todo homem na igreja local, todo homem no nosso ministério, todo homem no corpo de Cristo, diz, admoestando todo homem, ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, todo homem perfeito em Cristo Jesus. Se essa é a palavra, esse é o ministério, esse é o mandamento, é o dever de um ministro, o que é que o membro da igreja aparenta? Vimos a metáfora do corpo de Cristo, ministro do corpo de Cristo. Agora estamos a olhar para membrazia da igreja, o corpo de Cristo. Membrazia da igreja, o corpo de Cristo. Estamos olhando para 1 Coríntios 12. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. E no versículo 13 diz, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, imergido em um corpo, sendo feito parte de um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Estamos a olhar para a membrazia agora, o que membrazia é e quem são os membros. Estamos a olhar para o número 1, filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Então, como é que nos tornamos corpo de Cristo? Membro da igreja.
Eu quero dizer, a igreja invisível, como é que nos tornamos membros da igreja militante, para que eventualmente tornaremos membros da igreja triunfante, invisível igreja. Aqui foram chamados do mundo, chamados das trevas, chamados do pecado, chamados da maldade e chamados para se tornar membro de Cristo, filhos e filhas de Deus. Em 2 Coríntios 6, lendo a partir do 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, porque Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17 diz, por isso saí do meio deles. Saímos fora do pecado, não somos membros, até nós sairmos do pecado, assim é que saímos das trevas, não somos membros dessa igreja, mas membro da igreja invisível. Mas não somos membro da igreja invisível, não somos membro da igreja militante, e não somos membro da igreja triunfante. Portanto, sair do meio deles, sejam separados, diz ao Senhor, e não toqueis nada imundo. E há pessoas que dizem que tocam coisas, sigam, pensam que coisas impuras, cigarro é algo, tudo bem, coisa impura é ídolo, qualquer ídolo nos contamina, qualquer coisa, qualquer que usamos a substituir Deus e adoramos aquela pessoa, encurvar aquela pessoa, obedecer aquela pessoa, ao invés de obedecer a Cristo, Cristo apenas, fariseus poderiam ter sido ídolos para o discípulo, para o apóstolo, e saduceus poderiam ter sido ídolos, temendo os seus ídolos, encurvando os seus ídolos, e submetendo aos seus ídolos, e temendo o poder que estão nas suas terras. Isso pode ter sido ídolo para ele. Portanto, lhe tornaria impuros diante de Deus. Ele disse, separai e não toquei nada imundo, e eu vos receberei 18, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eles são os filhos, os membros da igreja, o corpo de igreja. 2 membros da igreja. Diz-nos no livro de 1 Coríntios 6, 15, 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Isso significa quando você nasceu de novo, o Senhor tornou-se membro de Cristo. Diz, tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz. Não por certo, 16 diz, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Aquele que se ajunta com a meretriz é o mesmo corpo. Você não pode dizer, apenas fiz aquilo, mas eu sou filho de Deus. Eu sei que aquele companheiro é um pecador, é um prostituto, é uma pessoa contaminada, suja, mas sabe, naquele tempo de tentação, apenas aceitei. Não, você se torna um com ele, com a prostituta, com a meretriz. Você tem a mesma identidade com a meretriz. Você está fora do reino. Quando você se entrega a ele ou a ela, se torna como ele, como ela. Aí, está fora do corpo. Porque diz, serão 2, uma só carne, 17, mas o que se junta com o Senhor é aquele que é casado com o Senhor, aquele que é reconciliado com o Senhor, aquele que é tão entregue, colado ao Senhor, junto ao Senhor, é um mesmo espírito. 18 diz, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem faz, que o homem comete, é fora do corpo, mas o que fornica contra o seu próprio corpo, pega contra o seu corpo. 19 diz, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Versículo 20 diz, porque foste comprado, salvo, redimido
por bom preço. Portanto, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo mortal, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Número 3, somos filhos de Deus, filho de Deus. É o Pai, no qual nós somos os filhos. Ele é o Redentor e nós somos os redimidos. Devemos ajuntar com o Senhor assim. Então, assim somos filhos de Deus. 1 Pedro 1:14. 1 Pedro 1:14. Diz, como filhos obedientes, esses são os membros da igreja, os membros do mundo, têm a sua característica. Membros do mundo são desobedientes, é a sua característica, são pecadores, são essas características, são rebeldes, a sua característica, são contaminados, é a sua característica. Mas quando nós nos tornamos santos e membros, não apenas membros da igreja visível, que os porteiros podem contar 1, 2, 3, 4, 40, 50, 100 mil. Não apenas isso, membros da igreja invisível, do corpo de Cristo, como obedientes filhos, não vos conformando com concupiscência que antes havia em vossa ignorância. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E não apenas de que você é filho e filha de Deus, não apenas que somos membros de Cristo, não apenas que somos filhos, criados filhos de Deus, somos os mesmos em Cristo. Somos os mesmos, santos em Cristo. Efésios 5, 1. Sim, versículo 1 diz, sede depois imitadores de Deus, como filhos amados, como filhos peculiares, como purificados, filho de Deus. Sede depois imitadores, filho de Deus, versículo 2, e andai em amor, não na concupiscência, não em luxúria, andai em amor, não em carne, andai em amor, andai no amor de Deus, andai no amor de Cristo. Cristo nos ensinou o que amor deve ser. Ele não teve o tipo de sentimento emocional ou sentimento carnal diante de cada um, diante daquela pessoa, como Maria, como Marta, como alguma delas. Ele diz, andai em amor como Cristo, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Versículo 3 diz, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Esses são os membros da sua igreja. Tem como convém aos santos. Romanos 1:7 diz, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos. Essa é chamada de membro da sua igreja. E diz-nos em número 5 agora, vasos para a honra, vasos para o 2 Timóteo 2:19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Estamos a falar de membros da igreja. Eles são os membros da igreja, purificados pelo sangue do Cordeiro, salvos e redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. E ele estabelecido pelo sangue, pelo Senhor por si mesmo. Ele diz, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere, qualquer um, todo membro da igreja viva, todo membro do corpo de Cristo, todo membro da igreja visível, da igreja invisível, da igreja militante, igreja progressiva, para se tornar parte da igreja triunfante, desde cada um que profere o nome de Cristo, a parte-se da iniquidade. 20 diz,
Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Os vasos de honra que entrarão no céu quando morrer, os vasos para desonra, aquele desonra a Cristo e desonra a sua doutrina, a sua chamada, o seu corpo de Cristo, e desonra do seu próprio corpo também, e as suas próprias vidas irão para o inferno se morrer nessa condição. Versículo 21 diz: de sorte que se alguém purificar o homem, purificar destas coisas, será vaso para honra, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. E você notificou alguma coisa ali? Se nós não somos salvos, não somos adequados, não somos suaves para o do Senhor, se não nos apostatar, se vivemos em pecado segredo, não somos associados, não somos adequados, não somos suaves para o uso do Senhor, se somos injustos, se somos se não somos santos, não santificados, não somos adequados, associados e suaves na mão do Senhor, diz que vaso para santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Olha, versículo 22 diz: foge também das paixões da mocidade, fugi também de paixões carnais, todas essas atividades noturnas carnais, diz: seguir a paz, segue a justiça e fé e amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Diz-nos, somos a luz brilhante para Cristo. Luz brilhante para Cristo. No Filipenses 12. Filipenses 12. Sabe qual é a intenção de Deus para todos? A chamada do Senhor para nós não é que nós devemos ser aquele tipo de acumular culpas, condenação, vergonha, contaminação. Ele diz: nós devemos com que essas coisas vão, porque agora a chamada que Ele nos deu, Ele quer com que nós sejamos sem máculas e puros, inculpáveis. E devemos brilhar como luz no mundo, brilharmos como a luz no mundo. É por isso que Jesus, em Mateus 5, 16, nós somos a luz do mundo. Ele diz, versículo 15 diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Olha para o versículo 16 diz: assim resplandece a vossa luz. Assim resplandece a vossa luz. Essa linguagem demonstra que deve ter a luz, e por causa do ambiente, no seu ambiente está fazendo alguma coisa que não quer com que ninguém saiba. Será que você é cristão, crente, filho de Deus? Você é uma daquelas pessoas santas, servindo e santo a Deus, santos na aliança santa. Então, você esconde aquela luz, não quer com que saiba, reconheça a sua identidade, não quer com que aquilo ele saiba com que isto é o que eu sou. Deixa que a sua luz brilhe. Se você nasceu de novo, deixa que brilhe. Se você é um crente, deixa que brilhe a sua luz. Não esconde a sua identidade. Diz que se você pertence a Deus, haja como se fosse filho de Deus. Deixa que a luz brilhe, não apenas brilha, mas também resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E agora somos participantes de Cristo, membros do corpo de Cristo. Assim, você é participante da graça de Cristo, a virtude de Cristo, a luz de Cristo, a vida de Cristo, e caráter e a natureza de Cristo. Diz: nos tornamos participantes de Cristo. Olha, 2 de Pedro 1, 2 de Pedro 1, de acordo com o seu poder divino, nos tem dado
que tem nos dado todas as coisas que pertencem à vida, à piedade, através do conhecimento, do seu conhecimento que nos chamou para a glória e para a virtude. Versículo 4, onde temos sido dado a graça que excede e todas as promessas, que possamos ser participantes. Essa palavra participante viu a natureza de Cristo, e você ora, você se consagra, se dedica a si mesmo, e você demonstra o seu desejo, prontamente você quer ser um real cristão, um real membro da igreja invisível e da igreja militante, triunfante, e você vem com essa paixão, vem com essa petição, e vem com uma oração séria que ele fartear o participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Eu oro que você será participante em nome de Jesus. E participantes não serão pregadores, mas serão participantes da virtude da vida de Cristo, e demonstrarão a luz, demonstrarão a chamada de Deus, que isto é o que eu sou, aqui onde eu estou, sempre olhando para Cristo e sempre querendo ter aquilo que é a sua virtude e seu caráter. Em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós que fizemos o conhecimento de Cristo, todos nós só viemos ao conhecimento da sua graça, nós que somos inspirados para chegar nos céus, todos nós que somos úteis para entrar nos céus, e com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória, transformado e mudado de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tudo que ouvimos essa manhã, toda a declaração das promessas e toda a habilidade de Cristo para fazer em nós, eu oro que Ele fará cada um de nós em nome de Jesus. Todos estão aqui online, em todo lugar, em todo momento, que virão a Cristo e irão demonstrar que pela sua graça grande na nossa vida, glória grande na nossa vida, tornar-nos mais como Cristo em nome de Jesus. Será que isso é possível? Eu pergunto, será que isso é possível? Será que isso pode ser feito? Ou qualquer que nós desejamos, quando cremos, creia que receberão e tu terás em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé e falemos com o Senhor em oração, do fundo do nosso coração, e dizer: Senhor, isto é o que ordenou, e isto é aquilo que iremos ter. O Senhor fará em cada vida. Agora, coloque-te em pé e abra sua boca, quer seja aqui, em toda a região onde estamos, do fundo do seu coração, chore perante o Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, aquilo que eu devo ser, e aqui, eis-me aqui, aquilo que eu serei, em nome de Jesus.